A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O versículo 1 é um dos versículos mais importantes da Bíblia, especialmente no Evangelho de João. Este versículo define Jesus como o Verbo, Logos em grego, que estava presente com Deus desde o início e é em si Deus. No princípio, a frase no princípio aponta para o início de tudo, antes mesmo da criação do universo, indicando a eternidade de Jesus. Era o Verbo. O termo verbo, logos, é uma palavra grega que pode ser traduzida como palavra, razão, princípio ou expressão. No contexto bíblico, o verbo se refere a Jesus Cristo, a manifestação eterna de Deus, e o verbo estava com Deus. Este trecho destaca a existência e o relacionamento de Jesus com Deus Pai, indicando que ele não foi criado, mas sim sempre esteve presente com o Pai. Ambos é um só. E o Verbo era Deus. Esta declaração é a mais importante do versículo. Ela afirma que Jesus é Deus, não apenas um mensageiro ou um enviado de Deus, mas a própria divindade. A divindade de Jesus, em João 1:1, é um dos versículos fundamentais para a doutrina da divindade de Jesus Cristo, afirmando que ele é Deus e não uma criatura. O Verbo se encarna. O Evangelho de João, a partir do versículo 1, capítulo 1, vai explicar como o Verbo, que é Deus, se tornou carne em Jesus Cristo para habitar entre os homens e revelar o amor de Deus. Jesus é a luz e a vida. O Evangelho de João, em seguida, vai apresentar Jesus como a luz que ilumina as trevas e a vida que dá aos homens a possibilidade de ter uma relação com Deus. O versículo também é uma declaração fundamental sobre a divindade de Jesus Cristo e a sua relação com Deus, o seu Pai. Este versículo é um ponto de partida para entender a natureza de Jesus e o seu papel na salvação da humanidade. O verso 18, no Novo Testamento, declara que ninguém jamais viu Deus, mas Deus, o unigênito, o Filho único que está no seio do Pai, o deu a conhecer. Esta passagem enfatiza que, embora Deus seja imortal, e habite numa luz inacessível que ninguém viu, o seu Filho, Jesus Cristo, manifestou Deus aos homens. Ninguém jamais viu a Deus. Esta afirmação reflete a crença de que Deus é transcendente e não pode ser visto por seres humanos em sua forma física. Deus é uma realidade espiritual que escapa à compreensão humana através dos sentidos. O sol, a lua, a terra, os rios, os mares, as árvores, os animais domésticos, selvagens. É aí onde você enxerga Deus. Mas Deus, o unigênito, que está no seio do Pai, o deu a conhecer. Esta parte enfatiza que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a revelação de Deus aos homens. Ele é o único que conhece plenamente a natureza de Deus, porque está em íntima relação com o Pai. Ao se fazer carne e habitar entre nós, Jesus revelou o caráter de Deus, que é amor e graça. Significado do seio do Pai. A expressão seio do Pai sugere uma intimidade e conhecimento profundo da natureza de Deus, que Jesus possui em sua condição de filho. É importante ressaltar que este verso afirma que Jesus Cristo é o único que manifestou Deus aos homens. Portanto,
Ele não é apenas um mensageiro de Deus, mas sim a própria manifestação de Deus, o próprio Deus revelando o seu caráter e natureza em sua própria pessoa.